Eu sou branco, estou com um boné preto com logotipo dourado no meio, uso bigode e barba preta escura curta, estou com óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes, uso uma camiseta laranja com detalhes pretos em volta dos braços e estou caminhando em um campo enquanto olho para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que pouca gente sabe. Charlie Kirk foi refutado por veganos. Charlie Kirk simplesmente sambou diante de veganos. Sempre que ele permitia que eles argumentassem, ele perdia a discussão. A tática dele era impedir o debate mediante cortes mesmo, ele interrompia o diálogo, ou então ele usava de piadas, dizendo: hoje eu vou comer um hambúrguer quando eu sair daqui, esse tipo de coisa. A novidade seria se ele ganhasse, não é? É muito difícil uma pessoa vencer um debate contra um vegano. Isso normalmente se dá quando o vegano não estudou o suficiente, quando ele está em um dia ruim, né? Não está com o psicológico muito bem firmado, aí realmente ele pode até perder. Mas quando o Charlie Kirk encontrava alguém minimamente estudado sobre o assunto e que realmente ele deixava que a pessoa falasse, né, ao invés de interrompê-la, ele passava a maior vergonha. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês as provas desse fato. Isso foi recente, hein? Foi alguns meses antes do evento fatídico. E é curioso que em certa ocasião ele permitiu que um vegano falasse, e era uma pessoa conservadora, era um vegano cristão que dizia que concordava com tudo o que o Kirk dizia, menos quanto à questão do veganismo. E o Charlie usou de todos os sofismas típicos contra o veganismo. Ele argumentou que o veganismo prejudicava a saúde, porque nós precisamos de proteínas, B12 e outros nutrientes que seriam difíceis de serem obtidos de fontes não animais. Ele falou que o veganismo impactava o meio ambiente devido à própria forma como a agricultura industrial é feita, com morte de muitos animais no processo de colheita. Ele dizia que o veganismo promovia a feminização do homem, porque a soja ela fazia com que o homem produzisse muito estrogênio. Ele dizia que a dieta vegana causava a queda da testosterona no homem. Ele dizia que o ser humano era superior aos animais e, portanto, nós poderíamos sim comê-los. Ele dizia que o veganismo colocava homens e vacas no mesmo patamar moral. Mas, segundo ele, o ser humano é o único que, além de sentir as coisas, também possui uma alma. Ele falava: o animal não consegue diferenciar entre o certo e o errado, mas apenas entre o prazeroso e o desprazeroso. E o que importa para que a gente considere um ser é realmente a capacidade que ele tem de distinguir entre o certo e o errado, e não apenas entre a dor e o prazer. Ao mesmo tempo, ele dizia que ele era contrário à crueldade aos animais. A gente não pode matar os animais apenas por matá-los, segundo ele. E aí ele recorria à sua crença cristã, dizendo que Deus permitiu que o ser humano dominasse os animais no princípio. E quando terminou o dilúvio, Noé saiu da arca com a sua família e Deus explicitamente permitiu o consumo de carnes. É interessante que esse é um combo de todos os argumentos que eu venho derrubando aqui no canal nos últimos anos, pessoal. Eu vou deixar as referências aí na descrição também, porque eu não quero ser repetitivo para quem já me acompanha, mas tudo isso já foi devidamente desmontado, tanto na parte científica, quanto na parte filosófica, que cuida da ética, quanto na parte teológica, ou seja, dizendo respeito à religião, né, especificamente a cristã. Nenhum desses argumentos para em pé, né? E
o Charlie claramente mostrou que estava despreparado, porque chegou em determinado momento diante desse vegano que eu citei, né, que era do mesmo campo político dele, chegou uma hora que ele interrompeu, ele viu que não estava mais dando certo, né, porque o vegano tinha resposta para tudo na ponta da língua. E ele chegou a falar também que a dieta vegana não deixa que o homem seja forte, né? Porque o Charlie tem essa visão, bem, vamos dizer assim, conservadora, tradicionalista, de que homens e mulheres devem ocupar papéis típicos na sociedade e que o homem deve ser aquele homem típico, forte e viril, né? E ele dizia que o veganismo atenta contra isso. Mas esse vegano que conversou com ele, inclusive, é preparador físico, né? E ele é uma espécie de coach de desenvolvimento masculino, né? E então ele se colocou ali contra isso. Ele falou: olha, existem, né, muitos veganos já que são inclusive esportistas, né, vencedores. E é bem curioso que esse homem que defendia o consumo de animais, mesmo quando nós não precisamos disso, ele defendia com unhas e dentes que o aborto fosse considerado um homicídio a partir da concepção, né? A partir do encontro do espermatozoide com o óvulo, para ele ali já existe um ente digno plenamente, a ponto de a sua destruição ser considerada um crime gravíssimo, né? Ora, qual a coerência em você defender o embrião que não sente e não pensa nesse nível que ele defendia, e você tratar os animais sencientes que sofrem, pensam, desejam continuar vivos como meros objetos, quando você quer apenas saciar um prazer supérfluo na sua língua? Isso não seria uma crueldade por si só? O Charlie dizia que os veganos coerentes eram pró-vida, que nos Estados Unidos significa veganos que são favoráveis à criminalização do aborto, né? Eles usam esse termo pró-vida de uma forma muito desonesta intelectualmente. Mas ele próprio não era coerente, porque por ser pró-vida, ele deveria ser a favor da vida, inclusive dos não humanos, né? Que são trucidados em quantidades absurdas, são trilhões por ano. É muito acima da quantidade de seres humanos que já existiram ao longo da história. Mesmo os seres humanos sendo muito superiores aos animais, portanto merecendo um respeito muito maior, a quantidade astronômica de seres que são explorados e chacinados na pesca, na pecuária, na indústria do couro, do mel, do leite, dos ovos, etc., faz com que isso seja um ato extremamente antiético. Ou seja, o desrespeito que é feito com esses seres que não precisariam passar por isso, faz com que essa conduta seja reprovável nos próprios padrões que o Kirk defendia. Quando ele dizia, por exemplo, que a Bíblia condena a crueldade aos animais, porque quando Deus entregou os 10 mandamentos, o quarto falava sobre o dia do descanso, Deus incluiu os animais. Ele mandou que os israelitas dessem o descanso também para os seus bichos, que eles tivessem um dia na semana sem trabalhar. E o Kirk, ao invés de pegar esses princípios básicos para desenvolver a sua ética dentro do contexto atual, ele ficava pensando trechos que diziam respeito a um outro contexto, a um contexto superado, né? Inclusive pela própria morte de Cristo, que, segundo o vegano que debateu com ele, colocou fim aos sacrifícios. Não há mais necessidade de fazer isso. Tá bom, pessoal? Eu entendo que eu fui bem... eu entendo que eu já cobri todos os pontos por hoje. E era isso. Até a próxima.